Mas foi bom. Eu, naquela hora, desejei ser o Homem-Aranha, né? Ou então ter asas de águia para chegar lá no alto. Mas você sabe que o ser humano é assim? A gente olha muito para os animais e a gente quer ser touro, a gente quer ser águia, tem até time de futebol que quer ser leão, e assim vai, não é? E nós vamos ver hoje na história, e vocês, na meditação da manhã, já leram o capítulo 4 do livro do profeta Daniel, e já percebemos que por onde vamos caminhar. Que história bizarra é essa? O rei, não dos animais, né? Um rei no meio, no mundo animal. Como é que pode isso? Opa. Não está ligado? Lado esquerdo. Agora vai. Agora não foi. Agora vai. Agora não foi. Acabou a pilha. Agora vai. Agora foi. Antes de entrarmos no capítulo 4, precisamos relembrar, porque ontem você dormiu na cadeira, você não lembra direito. No primeiro dia nós vimos a introdução, porque o povo hebreu foi levado cativo para a Babilônia. Capítulo 1, Deus agiu. Como? Da forma e o propósito, a determinação de Daniel e os seus 3 amigos, diante daquela malta toda de hebreus que foram levados cativos. Pelo menos aquele grupo que o texto nos destaca, foram fiéis, resolutos, e manteram suas convicções. No capítulo 2, nós vimos que Deus falou, através daquela visão, daquele sonho, da estátua, etc. No capítulo 3, Deus manifestou. Vimos ontem como Deus se revela, se manifesta. Capítulo 4 de hoje, Deus castigou. Está indo tão bem, né? Agiu, falou, manifestou, agora podia ser glorificou, não, castigou. O que aconteceu aqui, né? Nós vamos ver nesse capítulo 4 como Deus está preocupado com cada um de nós. Como o amor de Deus é profundo por cada um de nós. Ei, mas a história não é de Nabucodonosor? Sim, é. Mesmo sendo um rei pagão, mesmo sendo um grande imperador, que ele tinha um império astronômico, fantástico, conquistas extraordinárias. Mesmo assim, Deus se preocupou com aquele homem. Deus se preocupa com o grande? Sim. Deus se preocupa com o pequeno? Mais ainda. Uma pergunta para nós entrarmos no clima desta mensagem. Você acha que Deus tem mais o que fazer do que se preocupar com a sua vidinha? Muitas vezes pensamos assim: puxa, Deus na Bíblia fala de modo tão poderoso, trata com as pessoas, levanta homens para grandes conquistas, grandes feitos, e eu? Quem sou eu? O homem-formiga, né? Deus vai se importar comigo? Todos nós já pensamos isso, de alguma forma ou de outra. Eu não vou ser nunca um Pedro, um Paulo, um Davi, Moisés. A gente sempre pensa no pior, né? Sempre pensa naquele que não é nada. Eu não vou falar Zé ninguém, porque tem muito Zé aqui dentro, né? Desculpa, viu, Zé? Mas vejamos só, o que é o ser humano? Nós temos o ser humano, nós temos os tipos humanos, parecem com humanos, e nós temos os animais, né? Ou os homens que se comportam como animais. Você tem tudo na vida, consegue vencer sozinho e não precisa de mais ninguém. Você é autossuficiente, assim como o Nabucodonosor. Você é daqueles que pensam assim: bom, deixa comigo que eu resolvo essa questão. Outros já passaram por isso, eu também vou passar. Eu não preciso apelar, eu não preciso acender vela para ninguém, eu não preciso fazer promessa, né? Eu tenho a força, e você segue em frente. No Brasil nós temos essa expressão, né? Aquela pessoa se acha muito.
no sentido de ser orgulhosa, soberba. Tem isso aqui? Não. Inchada. Inchada? Ah, não, eu não gostei de inchada. Inchada é, inchada é quando você... Bom... Quem se acha muito, acaba se perdendo. E foi o caso aqui do Nabucodonosor. Tão orgulhoso, tão soberbo, tão altivo, o que acabou acontecendo com ele? E você não precisa ser um imperador. Você não precisa ser um presidente de empresa, não é? E coisas assim para ser o tal. Basta ser você mesmo, né? Tirando uma nota 10 na escola, ou ganhando um carro 0 do ano, você já se inflama todo e fala, eu sou bom, eu mereço, não é? Desculpa aqui o detalhe particular. A minha filha ela dá aula de português para estrangeiros em algumas empresas que estão lá em São Paulo. E são pessoas variadas. O último aluno que caiu para ela foi um coreano. Ela fala, pai, o coreano tem um inglês que parece um sânscrito, parece alguma coisa assim que... Mas eles conseguem se comunicar, né? Acho que brincam igual o jogo de mímica que a gente fez ontem aqui. Mas ele é o presidente da Samsung para o Brasil. Quando ela soube isso, a princípio ela não sabia, porque se contam para ela, acho que ela desmaia, né? Subimos no prédio, tal, foram bem atendidos, depois que ela descobriu que era o presidente. Por ser presidente, você pensa o quê? Ah, o cara deve ser, um cara simples, coreaninho, gente boa, né? Simpático. Então, existem pessoas normais e existem pessoas animais. É o que nós vamos ver hoje. O capítulo 4. Vamos ver do 1 ao 3, o testemunho do rei. Perceba que este livro do profeta Daniel começa a história no ano 600 a.C. Ontem já estávamos no ano 580 e desta noite para cá já passaram-se mais 10 anos. Já estamos no ano 570. 10 anos depois. Ao ler assim este livro, você pensa que as histórias foram se sucedendo assim, um dia parece acampamento, né? 10 anos depois. Ou seja, Deus dá tempo para o homem refletir, pensar, decidir, observar. Né? Nós temos capacidade de pensar. Deus mostrou a estátua, Deus falou de diversas maneiras, como colocamos agora, e passa 10 anos. Naquela época não tinha assim televisão para passar tempo, carro para viajar, as coisas eram morosas, demoravam mais tempo. 10 anos para lá, eu acho que era muita coisa. Era tempo suficiente para que este rei, que Deus estava interessado em alcançar, assim como está interessado em te alcançar também, possa refletir, observar, pensar, se enxergar para poder ver a Deus. Precisamos nos enxergar para ver a Deus. E aqui nesse primeiros versos de 1 a 3 é o relato, testemunho de próprio punho do rei. Vamos ler comigo. Capítulo 4. Nabucodonosor, rei, a todos os povos, nações, línguas, que moram em toda a terra, paz vos seja multiplicada. Isso era um arauto publicado. Pareceu-me bem fazer conhecidos os sinais, maravilhas que Deus, o Altíssimo, tem feito para comigo. Quão grandes são os seus sinais e quão poderoso as suas maravilhas. O seu reino é um reino sempre eterno e o seu domínio de geração em geração. Como é que esse Nabucodonosor, ele compreendeu isso? Como é que ele consegue confessar esta grandeza, essa preciosidade, esta verdade? Foi simples? Ora, este testemunho vai acontecer após a história que nós vamos conhecer agora, nos versículos que se seguem. Quando Daniel pega o livro para escrever as suas visões, os seus sonhos, capítulo 1 até o capítulo 12, etc. Claro que ele pega alguns documentos da história
porque o livro de Daniel foi escrito no ano 535, mais ou menos, para lá ou para cá, depois de todos os fatos. Daniel já teve, quando chega na Babilônia em 600, talvez 603, era um garoto de 18 anos, cheio de energia, sonhos, planos. Quando ele vai escrever o seu livro, que aqui está, ele vai contar as grandiosas vitórias de Deus. E ele já tinha os seus 80 anos, obviamente ele já estava reformado, ele falou, vou passar horas relembrando os grandes fatos que Deus proporcionou ao seu povo. O temor do rei, de 4 a 18. Mas de novo o rei está sonhando. Esse rei, né, tem algum problema aqui, porque toda hora ele sonha, tem pesadelo. Acho que o café que ele toma à noite estava muito forte. E está aqui ele de novo, tendo sonhos, sonhos que impressionam, inquietam. Deus usa muitas vezes algumas inquietações, algumas perturbações para se revelar, para mostrar uma outra faceta da sua gloriosa mão em nossas vidas. O texto que nós temos aqui é um exemplo disto. Como se fosse um diamante, aquela pedra bonita, existem ângulos, facetas, e a gente admira a pedra. Bom, eu não, porque eu não entendo nada de joia, mas tem gente aqui que entende muito de joia, né? E você olha assim, tem um ângulo daquela pedra que brilha mais, que ressalta mais. É assim as Escrituras. Por isso que é um livro vivo. Não é um livro que você lê, já conhece essa história, passa por cima. É uma faceta que brilha mais forte. Em um outro momento da sua vida, gira, e você vai enxergar esse texto brilhando de uma outra maneira. A Bíblia é maravilhosa por isso. Ele conta o sonho para Daniel. No verso 19 até 27, nós vamos ler. É a tradução daquele sonho, daquela perturbação. E a maneira como Daniel vai explicar o que vai acontecer, Daniel se comove. E o texto bíblico diz que ele ficou em silêncio por 1 hora. Ele ficou chocado, faltou-lhe o ar. O queixo caiu. Rei? Isso mostra a consideração, o respeito que Daniel tinha pelo rei. Ele o tinha como um amigo, um rei que o levou cativo, colocou como escravo. E ele, ao saber, pelas revelações de Deus, que aquele rei seria castigado, ia sofrer penalidades, ia passar a vida numa angústia terrível, ele ficou chocado. Talvez ele ficou paralisado pensando, como eu vou dar essa notícia para ele? Sabe aquelas coisas de médico que tem que avisar a família que, olha, fulano tem tal doença. Como é que eu vou falar para... Qual vai ser a reação da família? Assim ficou Daniel. O que eu vou falar para o rei? Qual vai ser a reação dele? Ele ficou em pânico, apavorado. Esta é a mesma reação que nós temos quando a gente quer pregar a palavra aos irmãos e mostrar a realidade da vida. A vida não é só isso que nós estamos enxergando. Essa vida é uma neblina, ela passa rápido, ela é passageira. Então a gente fica se preocupando tanto com as coisas terrenas, tanto com a profissão, tanto com o dinheiro, e o essencial da vida vai passando. E como se fosse um tempo que vai se escoando, a vida rápido passa, e você daqui a pouco está de frente a Deus, e o que você vai dizer? Puxa, Senhor, se eu aqui, não é? Já pensou que surpresa será? Verso 28 a 33, nós vamos encontrar o tratamento do rei. Como Deus tem as suas formas, suas disciplinas, a pedagogia de Deus para balançar as estruturas de um ser humano, para que esta pessoa possa enxergar, compreender as verdades da vida. E por último, o capítulo termina, mais uma vez, com um testemunho de próprio punho do rei, mostrando que Deus é esse.
E olha que ele estava numa sociedade, num império, onde existiam vários altares, vários deuses. Um tinha que funcionar, um tinha que dar certo. Não é? Se não funciona esse, eu tento com aquele. Se esse astrólogo não dá certo, eu vou tentar aquele caldeu. E assim ele vai. Não é? Qual que é a chave do capítulo? Ontem a chave do capítulo era adoração, que se destacava. Hoje, o capítulo 4 vai falar sobre o Altíssimo domina. Verso 17, 25, 32 repete isso. E esta era a chave para Nabucodonosor compreender. Olha, esse império que você construiu na sua vida não foi pela sua inteligência, capacidade e sagacidade. A mão de Deus estava por trás. Muitas vezes ao ler a Bíblia a gente pensa assim, Deus só se preocupava com Israel. Deus estava criando uma nação pequenininha que iria crescer. Então Deus ama Israel e as outras nações ele nem se preocupa. Parece que não é dele. Porém a Bíblia diz, ao Senhor pertence a terra e tudo que nela se contém. Tudo. Inclusive Babilônia. Inclusive a Síria. Grandes impérios que cometeram atrocidades, porém também foram julgados. Vamos caminhar mais um pouco. Aqui está um homem vestido de orgulho, altivez, arrogância, empáfia, insolência. Não conseguimos ver isto. Mas, olhando para a segunda carta de Paulo a Timóteo, no capítulo 3, nós vamos encontrar homens hoje nestas características, com estas condições. Vamos abrir para ler esse texto e compreender e saber que mundo que nós estamos. Porque talvez você vai pensar assim, bom, ainda bem que eu não estou na época de Daniel, encontrar com um rei desse, não é? Mas hoje em dia encontramos pessoas assim. E será que você não está usando uma roupa dessa da moda? Da etiqueta arrogância, não é? Do orgulho? Capítulo 3 de 2 Timóteo. Verso 2, porque haverá homens amantes de si mesmos, avarentos, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes a pais, mães, ingratos, profanos, sem afeto natural, irreconciliáveis, caluniadores, intemperantes, cruéis, sem amor para com os bons, traidores, obstinados, orgulhosos, mais amigos dos deleites do que amigos de Deus. E aqui, tendo aparência de piedade, mas negando a eficácia dela. Destes, afasta-te, pula fora, fique longe. Eu lendo isso aqui, eu lembrei de vários políticos lá no Brasil. Lembrei da cidade de Brasília, não sei porquê. Agora, no capítulo 4, nós vamos ver um homem despido da sua soberba e da sua presunção. Ora, Deus está agindo, Deus está falando, Deus está se manifestando, e se o homem não der atenção e não tiver nenhuma reação àquilo que Deus está falando, o seu coração está endurecido. Você precisa se revestir de um novo homem, porque este homem aqui, orgulhoso, ele está em rebelião contra Deus. Como Deus vai te desnudar? Como você vai se revestir de Deus? Existem duas maneiras. Uma é se arrependendo, reconhecendo e se revestindo do novo homem. A segunda maneira foi a que Nabucodonosor escolheu. E essa não foi nada boa. Verso 4, capítulo 4 de Daniel. Eu, Nabucodonosor, estava sossegado em minha casa e próspero no meu palácio. Vida boa, né? Imagine a cena. Quantos de nós não estamos sossegados em casa e próspero, né? No nosso mundo, no nosso viver? Não sinto falta. Por que eu preciso de Jesus? Para que crer em Jesus? Minha vida não tem nada de errado, não. Não é? Eu cumpro com os meus deveres, pago os impostos, não brigo com ninguém, não tenho vício,
não faço maldades, a minha vida é ordinária, está tudo em dia. Eu sei disso. A minha vida também era assim, eu não era nenhum virado, não. Ele estava sossegado na sua casa, ele estava próspero no seu palácio, no seu dia a dia. E quando nós estamos sossegados e prósperos, a gente não pensa em Deus. E nem precisamos de Deus. Ah, Deus já me abençoou, vou seguir minha vida. Deus deu a vida para ser vivida. Opa, peraí. O livro de Provérbios diz assim, é melhor uma casa em luto, em tristeza, lá se pensa em Deus, do que uma casa em festa. Porque ninguém vai se lembrar de Deus. Quando tudo está bem, ninguém lembra de Deus. Não é? Quanto muito, obrigado Senhor, valeu, estou bem. Não é? Um homem sossegado, até que tive um sonho que me espantou. Estando eu na minha cama, as imaginações, as visões, na minha cabeça me turbaram. Cuidado com o que você pense. Cuidado com o que você imagina. Por isso, expedi um decreto para que fossem introduzidos na minha presença todos os sábios da Babilônia, para que fizessem saber a interpretação do sonho. Entraram os magos, astrólogos, caldeus, os adivinhos, e eu contei o sonho diante deles, mas não fizeram saber a sua interpretação. Bom, aqui tem o seguinte. Lembra no capítulo 2? Ele não contou o sonho para ninguém. Aqui já se passaram 30 anos. O staff que ele tem agora, de astrólogos, caldeus, é uma outra geração. Agora ele confia nela. E agora ele chama Daniel para falar e contar, se abrir sobre esta situação que está acontecendo. Mas antes vamos observar o seguinte. Sinais e maravilhas extraordinários, estes sonhos, estas visões, estes fatos que estão acontecendo aqui, isso acontecia na época do Antigo Testamento, na época da lei. E para você memorizar, 1 Coríntios capítulo 1, no verso 22, 23, diz que o judeu pede sinal e o grego, sabedoria. O que quer dizer? O judeu, se não ver sinal, não ver maravilhas, ele não vai acreditar. Deus sabia disso. Portanto, aqui o livro está cheio disto. O Antigo Testamento está cheio destas manifestações. E estas manifestações acontecem porque o coração do povo está empedernido, completamente endurecido, indiferente à presença de Deus e à voz de Deus. Para você não entrar nesta onda de, eu preciso ter um sonho. Eu acho que todo mundo sonha, né? Se você não sonha, é bom você se preocupar com isso, né? Ah, mas eu não lembro do sonho. Não, mas tem sonhos que a gente não lembra mesmo. Se você começa a se preocupar muito com sonhos, visões, revelações, acho que Deus falou comigo. Eu conheci uma pessoa que tinha neurose de Deus estar falando com ela em tudo quanto é revelações, sonhos, estas coisas. Até matrícula de carro, ela tentava ver se tinha alguma referência bíblica, né? Olha aquela matrícula, né? JO 1633. Deixa eu ver o que está escrito lá. Deve ser João. E vai lá procurar na Bíblia. Deus falou para mim. Não, gente, para com isso. Né? Na época da lei, o tratamento de Deus era outro. A administração que Deus exercia para aquele povo era de uma maneira. Hoje, com a igreja, com o corpo de Cristo, é completamente diferente. Nós estamos na época da graça. Né? Daniel estava na época da desgraça, que era a lei. Ali o bicho pegava mesmo. Não é? Muito bem, seguindo em frente. O que nós vamos observar neste episódio todo é algo fantástico que Deus faz. Por quê? Ora, Israel, esse pequeno país que Deus estabeleceu, fez um acordo, uma aliança, para que este país levasse luz aos gentios. Está aqui, Isaías 42, 49. O propósito da existência de Israel era para levar luz aos gentios, às outras nações. Este era o propósito da lei.
Então o povo tinha que se converter, o povo tinha que conhecer esse Deus e levar o testemunho do Deus vivo para as outras nações. O povo não fez isso. O povo não creu, não assumiu a sua responsabilidade e não seguiu o seu compromisso com Deus. O que Deus faz? Ele está tratando com o rei, mas ele não esquece do seu povo, o seu pequenino povo. O que ele coloca aqui? Ele usa um gentil para dar testemunho da glória de Deus, da pessoa de Deus, da manifestação de Deus. Imagine um judeu que fora levado como escravo para a Babilônia. Chegando na Babilônia, ficou impressionado com o tamanho do país, com as oportunidades que o país dava. Logo pensou, e eu vivendo naquele paizinho seco, com aquela vidinha árida, com aquele Deus que tinha que sacrificar no templo. Olha que liberdade nós temos nesse país. Olha a ciência, a cultura, olha quantas coisas. Que mundo para desbravar. De repente chega um arauto do rei. E o arauto do rei dizia exatamente isso que nós podemos ler na parte final. No verso 34. Não, 35. Todos os moradores da terra são reputados em nada. Segundo a sua vontade, ele opera com o exército do céu. Os moradores da terra, não há quem possa estorvar a sua mão e lhe diga, que fazes? E aqui, nesse segmento, Nabucodonosor está reconhecendo a glória de Deus, a pessoa de Deus, o poder de Deus, o domínio de Deus, que até então ele não tinha se curvado. Agora imagine esse arauto chegando para um judeu que veio escravo, que não cria em Deus e que ignorou os alertas e as mensagens dos profetas, tanto de Jeremias, Abacuque e outros, e agora está ouvindo a mensagem de um rei pagão, falando daquele Deus que você desprezou, não deu ouvidos, achou que esse Deus era um Deus dos pobres, dos fracos, um Deus derrotado, um Deus que fica distante e que não alcança a sua vida. O choque que foi isso. E Deus providenciou esta situação. Muitas vezes Deus, ele usa pessoas improváveis para revelar o seu amor, para mostrar a sua verdade. Toma liberdade para dar um exemplo. Me desculpa, um exemplo bem pessoal. Tinha um pastor muito dedicado, querendo se consagrar ao Senhor, e aí ele mesmo se pregou um jejum. Eu vou jejuar, eu vou buscar a presença de Deus, eu não quero ter uma vida mediana, eu quero ser cheio do poder do Espírito de Deus. Conhece essa história, né? E a pessoa vai lá e se consagra em jejum, ficou lá em jejum orando, só água e aquela coisa toda. Não deu 2, 3 dias, a pessoa teve um mal, passou mal, né? Perdeu as forças, quase desmaiou, a família teve que levar para o pronto-socorro. Né? Aí foi lá, começou a tomar soro. Aí aparece um médico, X. O médico olha, mas o que aconteceu aí? Que é? Greve de fome? Né? É protesto político? O que é isso? Não, ele estava fazendo um jejum ao Senhor Deus. Ele está em consagração. Puxa, todo esse sacrifício para o nosso Deus. Aí o médico olhou para ele e falou assim, tolinho. Ou como você chama aqui, totó? Né? Totó. Quem fez todo o sacrifício foi Jesus. Você não tem que fazer mais nada. Vai para casa, sua mula. Precisamos ouvir isso de outros que nem da nossa igreja que nem conhece o Deus da Bíblia e já ouviu falar como Nabucodonosor havia escutado alguma coisa distante do poder de Deus, das histórias de Deus. Paz e segurança colocado no mundo gera incerteza. Não pense você que o dia que você tiver uma boa conta bancária, um bom emprego, um estável, ou aquela empresa que você tanto sonha, aí sim eu vou pensar em Deus.
Aí sim nós vamos sentar e bater um papo, conversar, etc. Não, vocês não têm que bater papo aqui, né? Lá no Brasil a gente bate papo. João 14, 27. O que temos ali? Alguém pode achar e ler para nós? João 14, 27. Digamos que é a despedida de Jesus com seus discípulos. Não é? A minha parte vos dou, não vos dou como o mundo a dá, não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. Amém. Obrigado, Daniel. Eu vos deixo a paz. A minha paz vos dou. Ah, que bom. Não dou como o mundo a dá. O mundo aí fora, se você for procurar, ele vai te oferecer paz. Ele vai te oferecer alegria. Ele vai te oferecer conforto e etc. Tudo aquilo que o ser humano deseja. Porém, a paz que o mundo oferece é fugaz. A alegria que o mundo oferece é passageira. A segurança que o mundo te dá, ela é incerta. Amanhã muda, cai o preço do dólar, o barril do petróleo sobe. Como é que fica? O Senhor Jesus está para se despedir dos seus discípulos, ia para a cruz do Calvário e ele comenta isso com os seus discípulos. Ele vai deixar os seus discípulos. Ora, o mestre, ao deixar os seus discípulos, ele podia fazer o seguinte: olha, por herança para vocês, eu vou deixar minha carpintaria. Pedro, você cuida das ferramentas? João, sobrou um monte de madeira, faz um barquinho. E Tiago, vocês três sobem no barquinho e saem cantando. Não é? Ele podia deixar qualquer outra herança material. Mas ele deixa o quê? Eu vos deixo a minha paz. A melhor coisa que o ser humano pode conquistar nesse mundo é a paz do Senhor. E a paz do Senhor não é só para os dias de férias, de verão. A paz do Senhor é para toda e qualquer circunstância, em qualquer momento. Enfrentar uma tribulação em paz é muito diferente de quando a gente vê alguém enfrentando uma adversidade em pânico, em desespero. Aqui nós encontramos o Deus que inquieta antes do castigo. Se você se sente algo incomodado com Deus, ou inquieto com o assunto de salvação, Bíblia, é bom você levar a sério. É bom você investigar melhor, porque Deus quer falar com você. E se você não tomar uma decisão, se você não reagir à ação de Deus, Deus vai agir. O sonho do Nabucodonosor, ele era uma grande e frondosa árvore. E a árvore, conforme os capítulos na Bíblia, ela tem algum símbolo. Ela pode ser símbolo de bênção, como o Salmo 1. É uma boa meditação para a reunião de jovens também. Ela pode ser símbolo da nação. Ela pode ser uma pessoa. E eu adoro esse versículo de Salmo 92, 12. Está lá. O justo florescerá como palmeiras. Eu sei que para cá, para vocês não fazem sentido nenhum isso. Mas quem torce para o Verdão lá no Brasil sabe que essa é uma verdade fundamental. O caso aqui de Nabucodonosor. Ele sonhou que ele era uma árvore frondosa, gigantesca, que era vista até os confins da terra. As aves vinham, todos se aninhavam naquela árvore, comiam do seu fruto. Ele se achava o dono do mundo, não é? A árvore. Daniel 4, 14 e 15 nos remete a Jó 14, versos 7 e 9, e que fala de esperança. Por que esperança? Porque essa experiência que está aqui em Daniel, deste sonho que ele era uma árvore enorme, frondosa, gigantesca, ela é cortada e fica só o toco na terra e umas correntes prendendo aquele toco e as raízes definhando, ressecando. E você diz, então vai acabar o reino? Será destruído, não há mais esperança,
acabou, a desgraça chegou, o castigo me pegou. Com Deus não existe esse discurso de desespero, de não tem mais jeito, acabou, para mim chega. Não é? O texto de Jó 14, versos 7 e 9 diz que há esperança para a árvore, que, se cortada ainda, se renovará. E não cessarão seus renovos. Se envelhecer na terra a sua raiz e morrer o seu tronco no pó, só o cheiro da água brotará e dará ramos para uma nova planta. É isso que vai acontecer com Nabucodonosor. Será cortado, será acorrentado para ser guardado com segurança e não ser removido. Por isso temos correntes aqui, cadeados, prendendo. Tudo mostrando que a mão de Deus está por trás de todo o cenário. Por quê? Porque Deus não quer um rei déspota, não quer um rei orgulhoso, altivo, um rei oprimindo o povo, um rei sugando as riquezas, mas quer um rei que saiba administrar. Na nossa vida, Deus vai tratar da mesma maneira. Ele quer corrigir rumos, ele quer tirar e limpar vícios, por isso ele vai podar, vai cortar alguns galhos que estão pesando na sua vida e que te impedem um crescimento. Não é assim que se faz no agricultor? Para que a planta ganhe mais força, tem que cortar alguns galhos, tirar algumas folhas, e você vai ter uma árvore com mais energia, com mais força para crescer e se desenvolver. Na nossa vida, muitas vezes, Deus vem, olha e fala assim, bom, vamos cortar uns galhinhos aqui. Aí você sofre, porque lhe arrancaram o galho preferido, não é? E assim vai. Agora, estando presos, arraigados na videira verdadeira, João 15, eu sou a videira verdadeira, aí sim nós vamos produzir o fruto que o Senhor espera de nós. Deus providenciou todo esse cenário para ceifar Nabucodonosor, para ele produzir um fruto digno, um fruto que pudesse saciar todo aquele povo. O rei não reconhece a autoridade que vem do Senhor. E parece ter medo de ouvir a voz de Deus. Quando Daniel começa a explicar, verso 9, Beltsazar, mestre dos magos, eu sei que há em ti espírito dos deuses santos. Olha como ele se retrata. E nenhum mistério te é difícil. Dize-me as visões do meu sonho que tive e a sua interpretação. Eis, pois, as visões da minha cabeça. Estando eu, aí ele fala. Vocês já leram isso, não é? No verso 15, nós vamos encontrar: deixai o tronco com as suas raízes, atada com dentes de ferro, bronze, na erva do campo, e seja molhado. E aí será mudado o seu coração. Quando o nosso coração está endurecido, enrijecido, e não ouve mais a voz de Deus, não se sensibiliza mais pela palavra de Deus. Esse não é um livro comum, é um livro vivo. O nosso Deus não é uma essência, é uma pessoa. Aí sim, Deus precisa mover o coração. Aqui não está acontecendo nenhum transplante de coração, não, gente. O que está acontecendo aqui é que a racionalidade humana dele, que já não estava funcionando, iria tornar-se uma besta. Ele ia ter atitudes animalescas. E isso serviria de disciplina para a vida dele. Ora, o rei, ele não quis ouvir a Deus. Teve medo. O que será que Deus vai exigir de mim? Por que eu tenho que ouvir
essas revelações? Por que eu tenho que me inclinar para este Deus? Ora, porque foi esse Deus que te levantou, te deu vida, te trouxe a esse mundo. Foi esse Deus que te formou do jeito que você é. Agora preste atenção, Romanos 14, 12. Não pense em você que você vai viver aqui e acabar bem a sua vida e tchau, obrigado, quanto foi minha conta e vai embora. De maneira que cada um de nós dará conta de si mesmo a Deus. Vai chegar uma hora que nós vamos dar conta de si mesmo a Deus. O que você fez naquele dia? Eu falei com você e você nada, não é? Eclesiastes 12, 14, Deus há de trazer juízo a toda obra. Foi o que aconteceu com Nabucodonosor. E até tudo que está encoberto, quer seja bom, quer seja mal, Deus traz juízo. Agora, se você estiver em Cristo, você já sabe o que vai acontecer quando você estiver diante de Deus. Eu sou justificado. O Senhor passa. Não precisa se deter na alfândega do céu, né? Eu sou justificado pelo sangue do Senhor Jesus. É isso que eu vou poder dizer, dar conta a Deus. E Deus vai reconhecer isso. Deus vai saber disto. Distinto do animal para um instinto animal. Ora, o ser humano ele é diferente dos animais, não é? Sei que muitos gostariam de ser um Batman, um Homem-Aranha, não é? Ou muitos queriam ser tipo aqueles que acontecem nos desenhos da Disney, né? Vai ser amaldiçoado, vai virar fera, né? Tem a Bela, a fera, aquela coisa, né? Mas não é esse o caso aqui, não é? Quando homens e mulheres se recusam a se submeter a Deus, cuidado com isso, não é? Corremos um sério risco de viver como animais. Sim, não vai te nascer nenhum rabo, né? A sua orelha não vai ficar comprida, não é? Mas as suas atitudes vão denunciar que tu és uma besta. É isso que vai caracterizar. O ser humano hoje, né, em nossa sociedade, está vivendo de tal maneira que você olha e fala assim, mas esse presidente é uma besta. Não é? As pessoas hoje em dia estão propondo comportamentos que há 10, 20 anos atrás estaríamos ou rindo e zombando ou desacreditando. Mas quem falaria uma bobagem desta, uma asneira desta? Hoje já estão sendo ensinados em universidades, dando palestras em universidades. O que está acontecendo com a humanidade? Está se tornando bestial, podemos dizer. Não é? O Salmo 32, 9 diz que para não sermos como o cavalo, a mula, que precisa de freios na boca, que precisa ter uma pala, eu falo bitola, né? Para caminhar na vida. É isso que a sociedade de hoje está querendo colocar em nós. Freios na boca, uma pala, uma tola, para caminharmos como burros. Vida de gado agora. O profeta apresenta a palavra de Deus para o rei Nabucodonosor. Isso nos lembra Tiago 1,22, e podemos ler Tiago 1,22, quem achar por gentileza, com voz de locutor. O que vamos encontrar? Quando ouvimos a palavra de Deus, qual deve ser a nossa reação? Tiago 1,22. Para trás? Voltamos? E ser cumpridores da palavra e não somente ouvintes, enganando-vos com falsos discursos. Ok? Ser cumpridores, praticantes da palavra, e não só ouvintes. Até então, Nabucodonosor, ele era um ouvinte, um admirador, era alguém que estava impressionado, é alguém que ficou empolgado, não é? É alguém que ficou entusiasmado depois, com as maravilhas, mas em nenhum momento ele tomou uma decisão com Deus.
Ouvir a palavra de Deus é uma situação. Tem gente que gosta, tem gente que vai para a igreja porque adora ouvir as histórias bíblicas, os discursos, as pregações. Mexe com o meu coração. Mas se você não praticar, Jesus compara em Mateus 7 a casa construída na areia e a casa construída na rocha. Vai vir temporais, o rio vai descer, ou seja, a nossa vida não é um mar de rosa, não se promete aqui que, olha, todos os seus problemas vão terminar se você crer no Senhor Jesus, se você aceitar a fé. Não. A vida, no mundo tereis aflições. Na vida vão vir problemas, vão vir situações aflitivas. Como você vai enfrentar? A fé responde isto. Podemos seguir? O profeta, no verso 25, ele vai conversar com Nabucodonosor com muito respeito, com muita delicadeza, e vai poupar de alguns detalhes deste castigo que Deus vai impor a ele. O rei até quer saber como é que vai ser esse tipo de operação. Doutor, eu estou com esse problema. Como é que vai ser a operação? O médico não vai falar assim, olha, eu vou te abrir do pescoço até a barriga, né? E vamos tirar todas as suas tripas. Depois coloca tudo de volta, costura e você vai para casa, né? Ora, um bom médico, ele vai falar assim, olha, não se preocupa, será uma cirurgia breve, um pequeno corte, eles são assim, né? Aí quando você acorda da anestesia, você fica, tudo isso, não é? Era isso que Daniel estava fazendo com o rei Nabucodonosor. Ele estava tendo muito trato, muita habilidade com as palavras. E nós que conhecemos a verdade, precisamos ter consideração, respeito por aqueles que estão lá fora, mesmo nos criticando. Nós temos que ganhá-los na simpatia. E isso nós precisamos pedir a Deus graça diante das pessoas. Assim como José teve graça diante da corte de Faraó, assim como tantos outros tiveram graça. E falar com o maior respeito, porque lá está alguém feito à imagem e semelhança de Deus. Não é? E ele vai contar para o rei o que vai acontecer na sua trajetória de vida. Então, rei, você vai se comportar assim um pouco diferente, a sua dieta vai mudar um pouco, sabe? Você vai ser um pouco mais vegetariano, mas isso passa logo, são 7 tempos, não se preocupa muito não, rei. Ele tinha conhecimento suficiente sobre o Deus de Daniel, mas ele não tomou nenhuma atitude para mudar essa situação. E Deus mudaria essa situação? Mudaria. Assim como ele apregou para Nínive. Olha, vai lá e prega para aquela cidade, senão eu vou destruir. Se o povo se arrepender, ok. Se não se arrepender, fazer o quê, né? Passa o trator em cima, não é? O tratamento do rei. Quem não ouve a Deus, pasta na vida. Essa é a verdade. Tem essa expressão aqui, mandar para o pasto? Né? Tem, né? Tem. Então, vai pastar. Isso. Então, ok. É o que vai acontecer com o rei. Não ouviu? Lá no Brasil a gente fala assim, puxa, como é que foi o seu trabalho? Olha, eu pastei o dia inteiro. Querendo dizer o seguinte, que ele sofreu demais. Ele foi para cima, foi para baixo, foi para cá, foi para lá, ouviu não para tudo quanto é lado, gastou dinheiro e voltou para casa endividado. Né? Isso é pastar na vida, para nós. Eu sei que para o europeu é diferente, né? Mas quem não ouve a Deus, vai sofrer na vida. Apesar de ser advertido, o rei, em momento algum, levou em consideração as palavras do profeta. O discurso até era interessante, não é? Nunca sabemos quando a voz de Deus irá falar ou quando a sua mão irá pesar. Aí está o drama. 1 Samuel 17, Saul está enfrentando as tropas dos fariseus e está lá Golias. Muito bom, João. Está lá Golias. E foi neste exato quadro que de repente Deus chama
Davi, que está lá com as ovelhas, longe dos campos de batalha, uma pessoa improvável, impensável. Não tem como. Foi o momento que alguém ouviu a voz de Deus. Ouvir a voz de Deus pode acontecer a qualquer instante. Deus está te chamando, como foi o caso de Davi, por exemplo. Teremos outros exemplos, mas vamos ler Lucas 12, que eu acho mais emblemático e que faz parte, digamos, do nosso vivia sossegado e tranquilo e próspero, quando de repente, né, foi parar no estábulo. Lucas 12, do verso 18. Não, um pouco mais. 16. A herdade de um homem rico tinha produzido em abundância. Verso 17, Lucas 12. Ele arrazoava consigo mesmo, dizendo: que farei? Não tenho de recolher os meus frutos. E disse: farei isso. Derrubarei os meus celeiros, edificarei outros maiores, ali recolherei todas as minhas novidades e os meus bens. E direi à minha alma: tens em depósito muitos bens para muitos anos, descansa, come, bebe, folga. Verso 20, mas Deus lhe disse: louco, esta noite te pedirão a tua alma, e o que tens preparado? Para quem será? Aqui essa mensagem serviria para Nabucodonosor, né? Desde fala assim: louco, que esta noite te pedirão tua alma. Sua besta, para com isso. Você está se comportando como um animal. Você não pensa no valor da tua alma, você só pensa no valor do teu corpo. Não pensa nas coisas espirituais, estas são eternas. O celeiro vai passar, o temporal vai levar. E o que será de você? Onde você quer ir? Para o céu ou para o estábulo? Não é? Essa era a situação deste homem. Agora, o livro do profeta Daniel, ele tem um vislumbre de uma época que vai transcender aquele momento que eles estão vivendo, vai passar por cima da época da graça da igreja, e vai chegar aonde que Daniel está vendo, a grande tribulação e de subsequência o reino de Deus. A igreja não participa disso. Aqui nós temos um tipo de poder gentílico. Afastamento de Deus. A sociedade não quer mais a Deus. Já estão cogitando e já estão tirando in God we trust, do dólar. Não é? O Carlos outro dia falou que o Real Madrid tirou do escudo a cruz que tinha. Não queremos nenhuma identificação com Deus. Não é? As leis brasileiras, aqui agora o Brasil é um estado laico. Então todo o departamento público sempre tinha um crucifixo, algo que lhe remetia a Deus ou a religião, que seja. Tira tudo, remove tudo. Agora já estão colocando outros pôsteres, outras ícones pagãos ou mesmo imorais, vamos colocar assim, vamos ser exagerados, neste lugar. O homem não sossega, ele quer se afastar de Deus, ele quer tirar Deus da sua vida, sendo degenerado. O seu caráter se torna bestial. Também vemos aqui a subjugação do governo humano na época do tempo dos gentios. É o que nós sofremos isso. Queremos falar de Deus, queremos viver princípios de Deus e a nossa sociedade é contrária a tudo isso. Por fim, no verso 34 a 37, nós vamos encontrar o que aconteceu com o rei. Depois de ficar 7 tempos, que era o modo do profeta contar 7 anos. Ele não virou um lobisomem, como algumas revistinhas para criança, escola dominical, querem reportar. Ele não ficou uma mula sem cabeça, não é? Ele se tornou um animal.
Talvez a ciência queira explicar essa transformação, essa metamorfose na vida do rei. E eles querem associar este caso atípico com uma doença chamada licantropia, que é, de repente, começam a nascer os pelos, ficam grandes, né? E o aspecto animalesco de unhas compridas. Isso poderia até acontecer, mas quando Deus intervém, é do modo de Deus. A situação deste homem foi que ele foi parar lá no jardim do palácio e ficou comendo grama por 7 tempos, 7 anos. Inconsciente. Ele só recobra a consciência neste momento. Quando ele olha para cima, quando ele adora a Deus, aí a razão lhe volta. Não é que a razão lhe voltou e ele falou, poxa, deixa eu agradecer a Deus antes que coisa pior aconteça, né? Não. Porque este se tornou um animal, um bicho. Mas o verso 34 lemos assim: ao fim daqueles dias, eu, Nabucodonosor, levantei os meus olhos ao céu e tornou-me a vir o entendimento, a razão. Se você quer ter razão para viver, se você quiser ter entendimento, sabedoria, primeiro você precisa olhar para Deus. Primeiro precisa voltar-se a Deus. Não pense que o seu entendimento, a sua ciência vai ajudar a encontrar a Deus. A experiência de Nabucodonosor mostra o contrário. Ele voltou-se para Deus e lhe voltou a razão. E eu bendisse ao Altíssimo, louvei, glorifiquei ao que vive para sempre, cujo domínio é um domínio sempre eterno, cujo reino é de geração em geração. Ou seja, o reino de Deus, o domínio de Deus, a soberania de Deus continua sobre as nossas vidas. E esse é o testemunho de um rei para um povo, primeiro, judeu, que rejeitou a Deus e que, ouvindo isso de um arauto de um rei, deve ter sido humilhante. Houve cura, tornou-me a vir entendimento. Ele não precisou chamar os astrólogos, caldeus, feiticeiros, né, do seu staff. Houve reconciliação. Eu bendisse a Deus. O nosso ministério é de reconciliação. O homem está em rebelião com Deus. Houve aqui reconciliação. E houve restauração. Voltou a majestade a ele. E voltou melhor ainda. Quando Deus nos disciplina, não pense em você que estou arrasado, terra, né, vencida. Nunca mais serei o mesmo. Deus me deu uma chance, eu perdi para sempre. E agora? Eu vou ter que sobreviver. Eu vou ter que me arrastar até os meus últimos dias de fôlego. Deus, quando trata com a gente, não nos abandona nunca. E sempre restaura de tal maneira que ganhamos fôlego de vida, ganhamos mais daquilo que tinha antes. Foi assim no caso de Jó. E aqui também no caso de Nabucodonosor. O Deus é o mesmo. Deus não nos desampara. Deus vai além daquilo que pedimos ou imaginamos, conforme o poder dele que opera em nossa vida. Calma, gente, paciência, está terminando. Acabou, ufa, almoço, Uma compreensão do plano de Deus coloca sobre nós responsabilidade de obedecer e fazer a vontade de Deus. Já lemos Tiago 1:22. Temos que ouvir a palavra, temos que praticar a palavra. Toda revelação de Deus exige uma resposta. Ou sim ou não. Né? Ou aceito ou rejeito. O curioso do ser humano. Jesus tinha 12 discípulos, todos sabem disso. Quando Jesus foi à cruz, o que acontece? Bom, um traiu ele, né? Já começa por aí. Um realmente decidiu não aceitar a Jesus. Conviveu com Jesus por 3 anos e pouco.
viu milagres, participou, aprendeu, ouviu muitos ensinos, acabou traindo. O outro acabou negando, por 3 vezes. Não sei se era bem isso que eu queria, tal. Aquele que entra na faculdade no meio do curso, já não sabe se era aquele o curso que queria, né? Então, eu estava lá pescando um dia, ele me chamou e eu vim. Negou. O outro duvidou. Mas que time que ele montou, hein? Não vai ganhar campeonato nunca. Um faz gol contra, o outro nega, e o outro ainda duvida. E o pior, e os outros? Cada um correu para onde deu. Onde apontou o nariz, saíram correndo. Não é? Esse é o tipo do ser humano. Nós somos assim. Nós caminhamos com Jesus, achando que vamos tirar alguma vantagem, algum proveito. Quando a gente não consegue entender os propósitos de Deus, achamos que, erramos, não era por aqui. Não é? Toda a revelação de Deus exige uma resposta. E qual será a sua resposta? O que podemos extrair desse capítulo 4? Deus nunca desiste de uma pessoa. Mas e Judas? Ele foi atrás de Pedro. Depois, quando ressuscitou. Pedro negou 3 vezes? Não é? Jesus aparece, Pedro, tu me amas? Pedro, tu me amas? Pedro, tu me amas? Ai, Senhor, eu sei, eu te amo, meu Deus. 3 vezes teve que falar. Um coração quebrantado, contrito, não desprezará, ó Deus. Se você for com sinceridade, com o coração quebrantado, necessitado, puxa, eu preciso desse Deus. Esse Deus que agiu na Bíblia. Eu quero fazer parte dessa história. Eu quero ser também um servo de Deus, como Daniel era um servo de Deus. Isso não quer dizer que você precisa se anular para o mundo, deixar a sua vida secular, mas muito pelo contrário. É lá que você vai ter que mostrar o caráter de Deus. Há bênçãos posteriores para todos aqueles que foram disciplinados por Deus. Lembre-se sempre disso. Deus tem uma bênção para você. Não é simplesmente você crer em Deus e vamos ver o que vai acontecer agora. Eu vou lá. Não. Deus quer te abençoar ricamente. Deus tem coisas grandes para você. A minha vida, se eu pudesse imaginar que um dia estaria em Portugal, eu falei, isso é brincadeira. Se alguém um dia pudesse mostrar, lá para trás, há 20 anos, a foto da minha família com os meus filhos, tal, eu falei, imagina, tem uma família dessa. Né? Bênçãos de Deus. Como sou grato a Deus por isso. O nosso Deus é o Deus do impossível. Lucas, capítulo 1, verso 37, quando Maria recebe o anjo, olha, do teu ventre assim, assim. Ela não dá, é impossível, não tem como. O homem faz o possível e Deus faz o impossível. Destaquei essa frase de Tozer, porque Tozer ele é um pouco assim calvinista na sua observação, mas ele destaca, e os calvinistas muitas vezes se contradizem, né? Ele destaca esse termo, o livre-arbítrio do homem vem da soberania de Deus. Deus te deixa livre. Deus não vai te colocar um cabestro e puxar. Deus não vai te manipular. Deus não quer te hipnotizar. Ele te deixa livre para você decidir. Um Deus menos soberano não poderia outorgar às suas criaturas a liberdade moral que nós temos. Você é responsável por aquilo que vai suceder na sua vida. Ou você vai querer viver por conta, ou você vai viver por Deus, né? Uma verdadeira compreensão da soberania de Deus dá ao cristão segurança, dá força, conforto. Era isso que Nabucodonosor experimentou. Ele que era o rei arrogante, o rei altivo, não é? Ele aprendeu a lição de que há um Deus que governa tudo. E é isso que nós queríamos passar para vocês. Há um Deus que cuida de cada área da nossa vida. Vamos orar?
Vamos ficar de pé para acordar, né? Senão se você fala, fecha os olhos, agora você dorme na cadeira, né? Te louvo e te agradeço, ó Deus, porque de um modo maravilhoso o Senhor fala aos nossos corações através da Tua palavra. E que o Senhor venha quebrar toda a resistência que ainda nós temos para Te conhecer e praticar a Tua vontade na nossa vida, Senhor. Nós somos carentes, precisamos de Ti e queremos reconhecer a Sua soberania em nossas vidas. Não queremos viver de uma maneira apática, de uma maneira animalesca, uma maneira animal, simplesmente nos instintos, mas nós queremos viver de forma distinta contigo. Venha nos abençoar, abençoa cada jovem, cada querido, cada família aqui representada, no nome santo do Senhor Jesus. Amém. Se alguém tiver alguma pergunta... Que horas que é o almoço? Ah, essa é uma boa pergunta. Versículo 2 diz: para ser um bem fazer os sinais e maravilhas para Deus, o Altíssimo tem feito para comigo. Mas depois no versículo 8 diz: por fim se me apresentou Daniel, cujo nome é Beltesazar, segundo o nome do meu Deus. E fiquei só um bocado confusa, porque não sei mesmo se na época, se para eles fazia sentido ter um Deus ou ter vários deuses, mas ainda não se reconhecer que um deles é mais alto e não seguir a ele. Até na época do apóstolo Paulo, quando ele chega na Grécia, ele olha assim, ele vê um panteão de deuses. Tinha deuses para tudo quanto é tipo, modelo, cor e tamanho. Você escolheria o modelo que caberia a ti. Paulo olhou, observou e viu um altar lá que não tinha nem nome. Estava lá, ao Deus desconhecido. Diz a história que a Grécia passou por um terremoto, um tsunami, e que eles clamavam para tudo quanto é Deus e nada aconteceu. Mas foi clamando a um Deus desconhecido, que eles não sabiam quem era, que tudo fez bonança. Aí eles colocaram um altar lá ao Deus desconhecido que nos ajudou naquela ocasião. Não é? Jonas, quando ele vai para Tarsis, o lado oposto que Deus tinha convocado, acontece aquela tempestade no mar e todos os marinheiros eram obrigados a clamar para o seu Deus. Tanto que vão buscar Jonas e falam: e você aí? O que está acontecendo? Vamos lá, acorda, né? Acorda para cuspir, rapaz. Vamos orar aí, porque todos tinham o seu Deus. Algum deve funcionar. Então tem Deus da chuva, do sol, da tempestade, da guerra. Eles tinham esse tipo de situação. O Deus que aparece aqui, a Nabucodonosor, que já vem o incomodando por 30 anos, desde que o povo judeu chegou. E por quê? Porque desde o início, o propósito de Deus era que através da nação de Israel, as outras nações conhecessem o Deus verdadeiro. Não era para ficar exclusivamente com Israel e fechado ali. Era para ser transmitido às outras nações. Chegou na Babilônia, ele já ouvia falar desse Deus. Ouvia as histórias. Alguma coisa ele sabia que tinha de diferente com este povo. Então era este Deus que ele está conhecendo agora. Ou tentando fugir desse Deus. Não sei se eu respondi a sua dúvida, que eu não entendi direito. Deuses santos. Sim. Por quê? Ele não tem, entre aspas, o evangeliquez. Né? Ele não tem a nossa terminologia teológica. Ele tem a terminologia dele. Né? Da religião dele. Então ele olha para Daniel, ele vê que ele tem alguma coisa de diferente. As convicções de Daniel são diferentes. Ele não sabe como falar, olha, Jeová é um Deus. Ele não sabe falar isso. Ele não conhece por essa terminologia. Ele usa o que ele tem. Por isso que nesses capítulos, desde o capítulo 2 até que nós vamos lá para o 9, está em aramaico, que é a língua oficial do reino. E
Então, em vez de falar o Deus eterno, o Deus Elohim, o Yahvé domina sobre tudo, aparece a frase, o Altíssimo governa. O Altíssimo é soberano. Porque era o mais alto de todos os deuses que eles colocavam num panteão. Por isso que eles falam, o Altíssimo, porque... Ok? Eu tinha uma terceira questão. Desculpem. Deus manifesta-se ao rei de uma maneira específica e eu queria que talvez conseguisse explicar como é que Deus se manifesta a nós nesta dispensação da graça. Se ele fala e tira logo, como é que ele se manifesta a nós perante o nosso pecado? Sim. Hoje, com a época da graça, Deus não vai. Não é que vamos limitar a Deus. Ah, Deus, agora você não pode falar em sonho. Não, dá nenhum sinal para mim, hein? Ora, Paulo fala, olha, se vier um anjo dos céus te falando isso, saia correndo. Fuja. Não é? Se era no Antigo Testamento e apareceu um anjo, as pessoas sentam, oferecem um banquete, vamos conversar, trocar umas ideias. Como é que está lá no céu? E aí, qual a mensagem? Todos estão bem? Mas no Novo Testamento, ou na época da graça, vamos colocar assim, aqui melhor, se Paulo já coloca, se vier um anjo, seja anátema. E se pregarem um outro Jesus daquele que a gente não anuncie, seja anátema, pula fora. Não é? Como é que Deus vai se revelar a nós hoje? Através da palavra. Não é? Deus se preocupou em escrever um livro para chegar até as nossas mãos. Esse já é o grande milagre. O que nós precisamos fazer? Ler. O que nós temos hoje na mão, as igrejas da época de Paulo, Éfeso, eles não tinham. Eles não chegavam de Bíblia lá. Eles não tinham uma carta ou outra que eles iam ler. Não é? Existia muita tradição, aquilo que se acontecia, falavam, comentavam, uma carta ou outra. Eles não tinham. Hoje, como nós vamos conhecer a Deus? Através das Escrituras. Esse estudo, eu não tenho nada a ver com a lei, eu não tenho nada a ver com o povo judeu, mas o meu Deus agiu naquela época. Então eu conheço mais da pessoa de Deus daquela época. Deus, ele nunca usa sempre a mesma ferramenta. O Mar Vermelho abriu uma vez só. Não é? Ele não fica abrindo toda hora o mar. O Jordão também abriu uma vez. O maná caiu do céu uma única vez. Ora, aqueles milagres não vão acontecer sempre. A revelação de Deus, ela é progressiva de tal maneira. Por quê? Porque assim como os bebés e os adolescentes vão crescendo, ganhando maturidade, Deus vai nos tratando dessa mesma forma e maneira. Ora, para um adolescente a gente conversa de um jeito. Para um jovem já se fala de outro. Não é? Para um adulto a conversa é outra. Hoje nós estamos na época adulta, da graça. Nós conhecemos tudo como Deus tratou lá para trás. E o que tem especificamente para nós nas cartas de Paulo. Não é? Então, é assim que nós conhecemos a revelação de Deus hoje. Agora... Excelente explicação. Essa parte de crescer desde a infância, espiritualmente se encontrava o povo judeu na altura, para a maturidade, fruto da revelação completa, nos leva a ter uma maturidade e, portanto, também um comportamento que Deus tem para connosco, como não tinha para com os bebés. Sim. Porque nós não tratamos com o adulto como tratamos com o bebê. Certo. E então essa explicação acho que está excelente. Obrigado. Encaixa. Não, é correto. Ok. Aliás, o apóstolo Paulo utiliza essa linguagem na primeira carta aos Coríntios, no capítulo 13, quando ele diz: quando eu era menino, pensava como menino, discorria como menino, mas logo cheguei a adulto, deixei as coisas de menino. E ele está-se a referir às coisas da lei que tinham passado. E na lei Deus revelava-se de uma maneira como não se revela hoje. Sim. Não sei se ajuda ou... Davi? Eu achei que os mais marcou foi um pequeno verdade. Eu fui consultar o que eu tive que sair, não sei se foi verdade pelo irmão, porque quando tive que sair, não sei se foi falar. Foi um pequeno pormenor, que é quando é dado a interpretação do sonho, a consequência não apareceu logo. Sim. Passados 12 meses. Sim.
Estou a imaginar o Nabucodonosor, não vai cair, o bicho não vai apanhar, não é? Como você diz, o bicho não vai pegar. E isto deve servir de alerta para todos. Os que acham, não, isto tem tempo, não é? Porque não usemos a graça que Deus dá, consecutiva, que Deus deu a Nabucodonosor consecutiva, para abusar dela, achando que temos tempo, porque um dia somos apanhados no meio do gramado, não é? A pastar como animais, portanto. Não estiquemos a corda. É esse lado que eu queria deixar. A graça que Deus deu a Nabucodonosor constantemente, e que até depois do castigo lhe deu mais de 12 meses, que não seja motivo para nós adiarmos uma questão como uma salvação. Bom. Exato. Isso que a gente chama de as misericórdias do Senhor. Deus vai castigar, Ele quer, mas Ele... Acho que na cabeça de Deus fica assim pensando, poxa, mas esse camarada aqui não decide, não vai. Talvez outras situações devam ter colaborado para que ele pudesse tomar uma decisão, uma atitude. Não tomou. Aí Deus falou, vai para o estábulo, vai, não tem jeito. Né? Aí levou. E o momento que ele é apanhado, que também não destacamos, é que chega uma hora que ele olha no palácio dele, os jardins suspensos da Babilônia. Ele viu o reino dele. Eu criei tudo isso. Eu sou, eu... E nisso vem uma voz que cai do céu e fala com ele, teu tempo acabou. Quando menos esperava, sossegado em casa, tranquilo, próspero, admirando e usufruindo de todos os seus bens, consegui atingir o objetivo da minha vida. Aí de repente, um anjo, aquele anjo da morte com a foice, sabe? Né? Já pensou você, desfrutando da vida? Que dia maravilhoso, vi um anjo da morte pro estábulo. Acabou ali. Acabou ali. Ele apagou. E ele acorda, né? Com a boca cheia de capim. Poxa, ele olha para o céu. Não é? Imagina o susto que esse homem levou. Não é? E fora que ele estava, digamos assim, sendo monitorado pelo palácio. Não é? Cadê o rei? Ele está no estábulo e ele já volta. Né? Não pegava bem. Outra pergunta? Antes disso, Sim. Esta parte é muito importante. Porque o castigo de Deus, é bom que os jovens saibam disto. Porque nós estamos a ser bombardeados permanentemente pelos nossos amigos lá fora que dizem Deus é um Deus tirano, então tu acreditas num Deus que castiga e não sei o quê. E este pormenor é muito importante. O que o David referiu bem, que é Deus castiga, é verdade, mas não castiga logo. Ele ama-te. A Bíblia diz que o castigo de Deus, ou o juízo de Deus, é uma obra estranha para Ele. Ele não tem prazer, diz a Bíblia, na morte do ímpio. Esta dispensação da graça em que nós estamos a viver, o apóstolo Pedro, quando fala dela, na carta que ele escreve, ele diz: tendo por salvação a longanimidade de Deus, não é? Como o nosso amado irmão Paulo escreveu, não é? Eu queria que vocês notassem que Deus diz a salvação, tendo por salvação a longanimidade, ou seja, Deus tem longo ânimo. Deus deu 12 meses, Senhor. A alguns de vocês, Deus está a dar muito tempo, mas não abusem, como disse o David, tenham cuidado, não abusem do tempo, porque como disse o Alberto, de repente, eis que ele está ali. Não é? E, portanto, pensem no assunto. No Jardim do Éden, reparem que isto vem desde o Jardim do Éden. O Alberto lembra-se no princípio, logo no primeiro dia, na segunda-feira, ele disse que quando Adão tocou no Jardim do Éden, não é? Deus tinha dito: olha, não comas o fruto daquela árvore, porque no dia que comeres, certamente morrerás. E a Eva chegou lá, pegou no fruto, e disse: não aconteceu nada. Não aconteceu nada. Deixa eu tentar mais um bocado. E assim vai, como diz o Alberto, não é? E então, o juízo não caiu logo. A ratoeira funciona assim também, né? Portanto, tenham muito cuidado, jovens. É verdade, tenham muito cuidado, porque vocês que estão aqui hoje, estão a ter uma oportunidade, mais uma, que Deus vos está a dar. E como eu disse, nenhum de nós tem a garantia que vai chegar logo à noite viva. Portanto, não abusem das oportunidades de Deus. Porque vou concluir como pensamento.
pensamento com uma frase que eu gosto muito, muitas vezes, de citar, que diz assim: nós não aceitamos uma salvação que não merecemos. Tenham consciência disto, nenhum de vocês merece ser salvo. Nós merecemos a ser condenados logo, mas era logo fulminado. Nem que ter respira. Não tem tempo para ir no estábulo. Não é oportunidade. É assim, pecado para Deus que é santo, estamos a falar de uns miseráveis que somos nós, para um Deus. Mas quem somos nós, comparados com Deus? Não merecemos nada, nem zero. Vocês olhem para nós, estamos aqui metidos nesta casa, não é? Mas imaginem que não tinha terreno. Imaginem que um avião passa lá em cima e olhava cá para baixo. Nós éramos capazes até de ver mais ou menos a figuração da casa. Mas não conseguimos distinguir nenhum de nós. Agora vão para mais alto e vão para o espaço sideral. Um astronauta lá em cima, a ver se ele consegue nos ver aqui. Agora, que assim Deus quer? É incomparavelmente superior ao universo. Nós, o Jó diz que nós somos menos do que nada, somos menos que o pó das balanças dos merceares. Jó diz assim: nós somos menos que o pó das balanças dos merceares. O pó da balança do merceeiro, vocês não são do tempo do merceeiro, são muito jovens. Não tem muita viagem de mercearias, eles tinham lá a balança. Eles pesavam o açúcar, a farinha, não sei o quê, então sempre ficava com o pó. O ponteiro da balança, quando a gente mete lá no prato o peso, não é? Do açúcar, mexe. E então ele avalia o peso que tem. O pó da balança não mexia nada. Ou seja, nós não pesamos nada, não temos peso nenhum, não temos valor nenhum. Não é? Porque só quando o ponteiro mexia, ele atribuiu o valor. Se o ponteiro não mexe, está na mesma, não tem valor. E ele chega a um ponto assim: somos menos do que nada. E ainda assim, Deus, estamos a falar dele, está-nos a dar uma oportunidade. Nós não queremos aceitar de Deus uma salvação que não merecemos. E depois, queixamos-nos de um castigo que merecemos. Estão a ouvir a doideira? Olha só. Daniel? Só de uma passagem sobre a vida. Visto como se não executa logo o juízo sobre a má obra, por isso o coração dos filhos do homem está inteiramente disposto para praticar o mal. Ainda que o pecador faça mal 100 vezes e os dias se lhe prolonguem, eu sei com certeza que bem sucede aos que temem a Deus, aos que temerem diante dele. Mas ao ímpio não irá bem, e ele não prolongará os seus dias, será como uma sombra, visto que ele não teme diante de Deus. Deixa eu passar antes que... Eclesiastes 8:11, não é isso? Eclesiastes 8:11. Mais alguém queira fazer alguma pergunta? Temos mais 5 minutos. Diz. Pois. E foi de pé, porque eu passou bem melhor. Olha, fala só um bocadinho mais alto, faz favor aí. Fala em letra de forma, assim eu entendo melhor. Você pensa que Deus só criou esta terra ou tem mais um universo comparado a nós, ou menos, ou mais evoluídos, que também têm a palavra de Bom, pelo que eu entendo, Deus criou este universo e nós estamos aqui com exclusividade. Por quê? Porque a Bíblia diz que nós da igreja, nós somos cidadãos celestiais do céu. A Bíblia diz em Gênesis que Deus criou no princípio o céu e a terra. Não diz, no princípio Deus criou o universo, o espaço sideral, céus e a terra. Esse é o propósito de Deus. É isso que está nos revelado. O resto não sei, não posso sair por aí, né? Mas o que está revelado a nós, que Deus criou os céus e a terra. Ora, por que ele colocou assim? Porque existe um povo terreno, que é o judeu, e que vai passar depois para a tribulação e o reino terreno. E existe o povo celestial, que é a igreja, o segredo de Deus, antes da fundação do mundo. A Bíblia coloca assim: para o povo terreno, que era o judeu, era desde o princípio. Para a igreja, que muitos pensam, é um plano B de Deus, deu errado com o judeu, não é? Então vamos tentar um plano B, vamos criar a igreja. Não. A igreja existia antes da fundação do mundo, foi planejada por Deus, para ocuparmos um espaço, um lugar lá no céu. Então não temos só a questão de
Terra e planetas, mas além do planeta, nós aqui somos cidadãos celestiais. As nossas riquezas, as nossas bênçãos, elas são direcionadas ao céu. E tem o povo terreno. Agora, o resto do universo, a Bíblia não revela para nós. Aí seria só mais explorar o assunto sem muita credibilidade, né? Mais alguém? Isso quer dizer que vocês estão com fome. Pois? Se alguém fosse lembrar de alguma pergunta que queira fazer lá. Parece o grilinho, né? Que fica. Alguma pergunta? Alguma pergunta? Todo mundo dormindo lá, ninguém. Vamos então ficar para terminar com a oração.